cantar o vosso nome, quero alegrar-me e exultar em vós. Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Senhor. Quero cantar o vosso nome, quero alegrar-me e exultar em vós. Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Senhor. De todo o coração, Senhor, vos quero louvar e contar todas as vossas maravilhas. Quero alegrar-me e exultar em vós. Quero cantar o vosso nome, ó Altíssimo. Quero cantar o vosso nome, quero alegrar-me e exultar em vós. Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas maravilhas o Senhor fez em nós. A melhor forma de exultarmos e agradecermos é muitas das vezes cantando, porque, como dizia um autor francês, a razão não faz senão falar. É o coração quem canta. E é então de todo o nosso coração que devemos agradecer ao Senhor, da mesma forma que é de todo o nosso coração que lhe devemos pedir perdão. Irmãos e irmãs, reconheçamos por isso mesmo as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho,
Concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns dos membros da sinagoga, chamadas os libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que segue o caminho do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo, no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, vemos como Santo Estevão resplandecia no seu rosto. Mais do que resplandecer no seu rosto, aquilo era, digamos, algo externo, mas que representava algo muito mais profundo, um testemunho de vida. Resplandecia sobretudo o exemplo da sua vida. Era um homem justo, um homem santo. Ora, seríamos levados a pensar, em primeiro lugar, de que, sendo justo, bom, piedoso, santo, todos gostassem dele. Mas não era assim. Na verdade, havia aqueles que o perseguiam. E como não tinham motivo sequer para acusá-lo, foi preciso forjarem falsas testemunhas para dizerem que ele andava a blasfemar contra Moisés, para assim poderem condená-lo, para assim acabarem por apedrejá-lo, como de fato o vieram a fazer. É muito interessante que a Sagrada Escritura descreve quem era o homem, como ele resplandecia na virtude, no seu rosto, mas apesar disso, como o odiavam. É muito interessante resplandecer o rosto daqueles que procuram seguir os caminhos do Senhor, porque resplandecem no seu exemplo, resplandecem no seu testemunho. Não se trata propriamente de uma beleza natural, como quem diz Santo Estevão devia ser uma pessoa esteticamente bela. Era muito mais do que isso. Recordo-me, por exemplo, na vida dos santos, o testemunho que alguns deram que conviveram com Santa Joana d'Arc. Pois ela estava como uma mulher no meio de tantos soldados. E havia alguns que nos acampamentos acabavam por dormir junto dela para protegê-la, inclusive de uma traição, de uma morte, de um ataque. E eles diziam que dentro da juventude dela, da inocência dela, tinha uma beleza. Mas aqueles que a descreviam diziam que a beleza dela não era só uma beleza exterior, era uma beleza que vinha de dentro. E eles chegavam a dizer que mesmo nos dias que dormiam junto dela, apesar de terem ali uma moça tão bela, nunca tiveram
nenhum laivo de qualquer de má intenção, de uma intenção desonesta de lhe fazerem algum mal. Pois diziam que aquela beleza dela resplandecia de tal forma que eles não queriam nem tocar. Também uma vez que Santo Inácio de Loyola, por recomendação médica, e o biógrafo dele, d'Orignac, um dos biógrafos, acaba por fazer essa descrição, resolveu voltar à terra dele, porque diziam que os ares iam-lhe fazer bem. E ele, então, obediente aos médicos, querendo recuperar a saúde a bem do seu apostolado, voltou para Loyola. Mas, para não ser conhecido, ele que era um senhor de Loyola, tinha sangue nobre, vestiu-se de um andarilho, como se fosse um simples viajante, um homem pobre, um pedinte, quase. Mas diz que quem o via, alguma coisa notavam diferente nele. Chegou-se uma vez a hospedar numa estalagem, contou d'Orignac, e o homem da estalagem ficou tão surpreso como um homem vestido de andarilho, ao mesmo tempo podia resplandecer também a virtude, que não resistiu à tentação e foi espreitá-lo pelo buraco da fechadura, para ver que homem era esse que emitia também a luz, embora vestido como um pobre. Vede que não se trata de uma luz natural, mas como que uma luz sobrenatural, resplandecendo assim a virtude. E por isso encontramos aquela expressão do Santo Padre, o Papa Francisco, na alegria do Evangelho, em relação aos santos que resplandecem no seu rosto aquilo que praticam da palavra de Deus, a vida coerente que levam. No fundo, aquilo que o Senhor Jesus nos diz no final do Evangelho de hoje. A obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou, homens que acreditaram e que a sua vida configuraram com Jesus. Então é muito interessante nós que às vezes procuramos algumas formas artificiais de beleza. O melhor pó de arroz, o melhor penteado, a roupa mais vistosa. Quando vemos que a verdadeira beleza, muito mais do que uma estética exterior, é uma beleza que vem lá de dentro, de uma vida virtuosa, de uma vida sã. E isso remete-nos para a palavra santidade. Vem de sanitas, que deu a palavra sanidade, saúde. É a saúde da alma que acaba por resplandecer no rosto daqueles cujos traços fisionómicos não têm obrigatoriamente que ser os mais belos conforme os modelos estéticos do mundo, mas que resplandecem na sua bondade, que resplandecem no seu testemunho a beleza dos filhos de Deus. Não significa com isso que não venham a ter incompreensões, inimizades, problemas. Aliás, essa é uma mentalidade daqueles que procuram Jesus não por quem Ele é, mas por causa do pão. O pão terreno, o pão material, que procuram Jesus de modo interesseiro. Um destes dias, andando pela rua, indo celebrar a Eucaristia numas religiosas aqui perto, passaram por mim 3 mocitas novas. Era uma sexta-feira, provavelmente elas iam encontrar-se com os amigos ou não sei. Os trajes mostravam que elas iam para a night, para a noite, como por aí dizem, se é que ainda utilizam esta expressão, se calhar é mais do meu tempo de juventude. E lá iam elas, e a primeira coisa que me chocou assim foi que às vezes nós sabemos que os homens têm um pouco a boca suja e dizem asneiras, mas não esperamos ver em 3 jovenzinhas bem adornadas, de repente uma boca suja. Iam a dizer palavrões. Aquilo de mim já... Mas depois, quando elas passaram por mim, uma delas ia dizer: ai, a minha mãe é uma estúpida,
porque eu pedi-lhe não sei o quê, não sei o que mais, e ela não me quis dar, é uma estúpida. E passaram. E eu não ouvi mais a conversa. E eu pensei, que coisa. A minha mãe é uma estúpida. Não tinha nem 18 anos. Aposto que quando é para pedir alguma coisa à mãezinha, ela vai ali, nhanhanhã, ó mãe, deixa sair, vá lá, ó mãe, eu quero isto, ó mãe, a minha roupinha, as minhas calcinhas, vá daquelas calças rotas, mas que hoje em dia são mais caras do que as outras que não estão rotas, hein? Compra-se a roupa rota mais cara do que a roupa íntegra. Se for preciso para comprar aquelas calcinhas, ela não tem dinheiro, que ainda estuda. É a mãezinha, vá lá, está na moda. Quando está com as amigas, a minha mãe é uma estúpida. Que coisa terrível. Aquilo doeu-me o coração. Mas pensei que... estava a pensar, ao ler o Evangelho de hoje, quem sabe é um reflexo do comportamento de muita gente com Deus. Quando é para se fazer amiguinho de Deus, para Deus dar alguma coisinha, ai Senhor, reza todos os tercinhos e mais algum. Vêm trazer todas as espécies de velinhas a Fátima. Mas se for preciso depois, quando é para praticar, nos dizem que não precisa pedir nada. Aí volta às costas a Deus. Não vai à missa. É pedir. É aquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort chama os devotos interesseiros. Querem. Na hora de pedir, fazem-se de amigos de Deus, mas depressa o esquecem na sua vida concreta. E quem sabe até muitas vezes viram-lhe as costas. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs. Mais do que ir atrás dele para os milagres, mais do que ir atrás dos milagres de Deus, devemos ir atrás do Deus dos milagres. Mais do que ir atrás dele por causa dos pães desta terra, devemos ir à missa por causa do pão do céu. Mais do que ter a Deus como um amigo, para ver se tiramos partido das coisas que Ele me vai dar, é sermos amigos desinteressados, os seus verdadeiros amigos, parte da sua família, que, como Ele mesmo disse, são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Ou como Ele diz no Evangelho de hoje, acreditarem naquele que Ele enviou. Irmãos e irmãs, as multidões procuram Jesus por causa do pão do corpo, mas Ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Passamos também nós tão grande dom, dizendo: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios de espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo com palavras, com obras e com a vida, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência da parte de outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais
quem os acolha e os alimente como amigos, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que enviou, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, de modo que, purificados pelas vossas graças, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. O céu e a terra
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Eu sou Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Este é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente.
Jesus Cristo ressuscitou, não morre mais. Ele é nossa salvação, nossa glória para sempre. Proclamai que Jesus Cristo ressuscitou, não morre mais. Ele é nossa salvação, nossa glória para sempre. Se com Ele morremos, viveremos com Ele. Se com Ele sofremos, reinaremos com Ele. Proclamai que Jesus Cristo ressuscitou, não morre mais. Ele é nossa salvação, nossa glória para Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Queria terminar apenas com uma coisa. Tal como às vezes, e tal como aqueles pretenderam desfigurar, por assim dizer, o rosto luminoso de Santo Estevão, às vezes há pessoas, surgem mitos em torno deste santuário, que às vezes parece que pretendem desfigurar o rosto resplandecente deste local onde apareceu a Mãe de Deus. Ouve-se às vezes por aí as pessoas a dizer de que ninguém sabe de onde é que vêm essas hóstias aqui da Basílica, que de repente surgem ali de trás, que nem sequer são hóstias consagradas. Que a gente ouve, não é? Vejam que ainda na missa de hoje tivemos aqui várias âmbulas que foram consagradas. São levadas lá para dentro para 3 sacrários enormes, que ficaria muito feio. Não ficaria estético nesta edificação, aliás visitada por tantos turistas, não só peregrinos, que nem se ajoelham diante do Santíssimo. Não teria sentido estar aqui. Então fiquem 3 sacrários enormes. Temos tantos ministros da comunhão, as religiosas, o Sr. Aleixo que está ali que coordenam isso, sempre vão lá dentro, e se alguém tem dúvidas de onde vêm as partículas, pensando que nem sequer são hóstias consagradas, pergunte a qualquer um dos que vão lá dentro buscar o Santíssimo. As hóstias são consagradas na missa tal como viram hoje e vão daqui para o sacrário e do sacrário retornam. Tem que ser muitas. Aqui cabem 8.000 pessoas. Ainda este último fim de semana tivemos aqui um encontro dos arautos do Evangelho com 10.000 participantes. É comunhão para muita gente. Por isso tem que estar muitas âmbulas à disposição ali. E daí os 3 sacrários grandes que não se vêem, daí virem de lá de dentro.
mas começarem a dizer que as hóstias que o santuário distribui não são consagradas, vejam como surgem mitos em torno aqui do santuário de gente que quer desfigurar a beleza deste lugar sagrado. Cuidado com as coisas que se dizem por aí. Não acreditem em tudo. Há muita gente mal intencionada. Deixo-vos a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Tu és a glória de Jerusalém.